Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Marco Vignoli, do PSDB. Um prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui no estúdio da TV Assembleia SP, deputado. O prazer é meu, Jorge. Um programa tão legal como esse, uma iniciativa da TV Assembleia muito boa. Cumprimento a vocês, nossos telespectadores. Eu queria que o senhor falasse um pouco do entusiasmo com a política. Eu vou, inclusive, aqui pensar uma frase do deputado Coronel Telhada, recentemente no plenário desta casa, falou: olha, o Vignoli, tão jovem, 32 anos, segundo aqui a entrevista dada ao Diário Oficial da Casa, ao portal, de onde tira tanta energia, tanta disposição, tanto entusiasmo. Essa foi a palavra do deputado. O Telhada é carinhoso, ele que é um trabalhador aqui na Assembleia, sempre presente, sempre muito atuante nas questões aqui do Estado, principalmente na segurança pública. Mas eu cheguei com bastante entusiasmo, de fato. Trabalho 7 dias da semana, não tem sábado, não tem domingo, procuro estar presente aqui em plenário todos os dias que posso, sempre utilizando o pequeno expediente, também defendendo os projetos em que eu acredito. Então tem sido um tempo muito interessante essa presença aqui na casa. Pretendo dar bons resultados para a minha região e para o estado de São Paulo como um todo. E como dar voz à juventude nessa Casa de Leis? O deputado é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Estudantes. Vamos falar o mote desta frente parlamentar, como foi o lançamento, quem agregou a essa frente e as discussões, as primeiras discussões que foram entabuladas. Foi uma frente muito legal, né? Eu identifiquei assim que cheguei na casa que a educação aqui, ela não tinha uma frente que discutia pela ótica do estudante a educação, né? Sem demérito às outras visões, mas eu imaginei que seria importante trazer para essa casa a discussão com a voz do estudante, né? A voz do movimento estudantil como um todo, qual eu sou oriundo. Então fizemos uma frente, foi muito bem aceita por todo o colegiado do movimento estudantil do Estado de São Paulo, diretórios acadêmicos, a União Estadual, a União Nacional, a Associação de Pós-Graduandos, atléticas. Então a gente tem tocado um trabalho muito interessante nessa frente. Vários deputados nos apoiaram nessa frente, nós pudemos trazer aí pautas concretas para o governador Geraldo Alckmin avaliar. Uma delas, o Bom Prato Estudantil, né? Uma bandeira da UE e minha também, que a gente possa ter um acesso. Hoje a gente fala muito na permanência estudantil, Jorge. Então, aquele estudante que chega na universidade, paga com muita dificuldade a mensalidade, através de financiamento, com uma dificuldade muito grande para conseguir se formar, e sem políticas de permanência ele não consegue ficar na faculdade até o término do seu curso. Então são políticas como o Bom Prato Estudantil, que são as bandeiras da nossa frente. O senhor foi presidente do diretório acadêmico, do Centro Acadêmico dos Estudantes da PUC de São Paulo? Leão 13, né? Sim. Foi um centro acadêmico muito importante do Estado, várias lideranças atuaram lá. Além disso, fui da União Estadual dos Estudantes, fui da União Nacional dos Estudantes, fui do Conselho Nacional de Juventude. Eu estou inserido nessa pauta da juventude há um bom tempo. Então, estamos aí trazendo essa discussão para a Assembleia. Os jovens têm vindo, têm participado, temos buscado cada vez mais segmentos ligados a todas as correntes de pensamento, mas que pautam aí a política de juventude. Estou com um projeto muito interessante. Havia Jorge. um gap, só pela oportunidade, o senhor falou que a casa, em geral, dialogava com professores, com diretores, com a comunidade escolar, sim, mas a estudantada mesmo não estava presente aqui nas discussões? Eu acredito que olhar a educação pelo prisma do estudante, isso existia um distanciamento, a meu ver, aí das comissões, das frentes, né? E por ser oriundo do movimento estudantil, são meus amigos, são pessoas que eu convivo na minha vida toda, tenho relação em todas as forças políticas e que eu acho que eu tenho condições de trazer essa discussão para casa. Tirando um pouquinho as bases ideológicas de cada um, mas trazendo projetos concretos que o estudante universitário, secundarista, de pós-graduação, precisa desses avanços e precisa desse diálogo no Estado e nessa casa que nós estamos, né? Até nessa questão do diálogo, um projeto fundamental, eu estou trazendo em pauta aqui, talvez meu principal projeto para aprovar nesse ano na Assembleia é o do Conselho Estadual de Juventude. Eu fiz parte do Conselho Nacional de Juventude, foi implementado, eu acredito que em 2003, lá no âmbito federal. Então, lá você tem uma eleição em que a sociedade civil organizada participa do Conselho.
Então, nós estamos querendo trazer isso para São Paulo, um estado da magnitude de São Paulo. A gente tem um decreto de 97 do governador Mário Covas, que trouxe a coordenação de juventude do estado de São Paulo. Que ainda era ligada à época, se não me engano, à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, que agora é recreação. Exatamente, e ainda é ligada lá. Sim. Mas isso é positivo. Eu acho que essas políticas dialogam, mas a gente precisa de um espaço onde o jovem possa propor, possa discutir, possa trazer à luz políticas de juventude. Então, e esse espaço dedicado pode ser o trabalho da Frente Parlamentar, que é coordenada? Sem dúvida. E a gente propõe na lei que exista uma eleição em que as pessoas vão poder se candidatar, membros da sociedade civil organizada, para participar desse conselho. São 15 da sociedade civil e 15 do governo. Uma distinção paritária para poder travar essa discussão que já existe em vários estados. Goiás tem, no âmbito federal tem, na Prefeitura de São Paulo tem, a gente avalia que está na hora do governo do estado de São Paulo. Tem no governo federal, tem no governo municipal e está faltando do governo do estado de São Paulo. Exatamente. Então ficou. Outras pautas, o senhor falou da questão da alimentação escolar. Uma das dificuldades das universidades públicas é com relação à alimentação dos alunos. O senhor falou de uma palavra mágica aqui, Bom Prato, que é um programa que tem máxima aceitação. Todo mundo que vai a uma audiência pública, seja do Executivo, seja do Legislativo, em geral, pede uma unidade do Bom Prato em sua cidade. Seria possível, pelo menos, que as universidades públicas tivessem uma unidade do Bom Prato também? Principalmente as maiores, né? Pelo volume de refeições servidas? Sem dúvida, é um programa formidável, 98% de aprovação. Você já comeu no Bom Prato, Jorge? Já comi no Bom Prato. Comida de qualidade. Por R$1. Por R$1. Café da manhã por 50 centavos. Sem dúvida. E foi uma luta, às vezes as pessoas não reconhecem isso, mas você imagina para manter nessa inflação que nós passamos de preços de alimentos, na crise que o Brasil passou, para manter o preço a R$1. Então o Geraldo Alckmin manteve a muito custo, a muito esforço, esse preço para a população, preço simbólico, R$1, mas importante, né? Então são 53 unidades hoje, inaugurou uma semana passada do Bom Prato e agora nós tivemos o primeiro dentro de uma universidade que é na Unesp de Botucatu. Unesp de Botucatu. Obrigado pela lembrança. Já existe uma unidade, então, funcionando. Já existe uma, mas ele é mais tratado no âmbito da saúde, é um Bom Prato Saúde chamado, assim como nós vamos ter em Barretos, lá no Hospital de Câncer, o que é formidável. Mas você pega ali o Corredor Vergueiro, que é onde nós queremos que seja o piloto. O Corredor Vergueiro são 100 mil estudantes, todas as noites passam por lá, naquele corredor, universidades privadas, então eles têm uma dificuldade ainda porque eles pagam a universidade e eles precisam dessa permanência estudantil. Então ali, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, que a gente propõe o primeiro. Teve aqui o reitor da Unesp, novo, na Comissão de Ciência e Tecnologia, a qual faz parte também, apresentando um pouquinho dos dados deles. E a gente conversou muito lá, ele de forma muito positiva, também acha essa possibilidade de incluir nas Unesps esse restaurante Bom Prato. Eles têm um restaurante universitário, né? Sim. Mas levar um Bom Prato agregaria... O modelo Bom Prato, o modelo, verdade, né? agregaria em qualidade, agregaria em preço para o estudante e, sem dúvida, todos os lados sairiam ganhando. A gente está falando do estudante, mas, em geral, o Bom Prato oferece comida para o trabalhador a R$1, e principalmente aquele trabalhador de rua, né? O carteiro, o PM, as pessoas que trabalham na rua sabem da qualidade do Bom Prato. Sem dúvida, é uma universal, uma política universal, né? Ampla e é frequentado principalmente pelo trabalhador e a ideia não é restringir no estudante, não. Não só o estudante, pode ser o professor, pode ser o funcionário da universidade, pode ser a comunidade que frequenta aquele campo. Sem dúvida, a gente trazer para aquelas comunidades onde se tem uma grande passagem de estudantes, o restaurante Bom Prato para poder ter essa política aproveitada deles, já que tem os RUs, os restaurantes universitários, a gente trazer o know-how dos Bom Pratos, agregando com gestão, alimentação de qualidade barata para esses jovens. Que outras bandeiras também, deputado, se devem ser discutidas, debatidas dentro desta frente parlamentar? A questão da reforma do ensino médio, o senhor já capitaneou também, já trouxe para essa casa aqui. Foi um debate muito interessante, histórico, eu ainda afirmo. Teve aqui a Maria Helena Castro, que é... secretária executiva do Ministério da Educação. MEC, foi aqui da Fundação Foi secretária SEAD, de Educação de São Paulo Educação também. De São Paulo, referência, né, na área. Zé Renato Nalini, o Nalini, que é o secretário atual, secretário de Estado. E o Schneider, né? Foi um debate do Instituto IED. Que é Schneider, para quem não sabe, é o secretário municipal de Educação da cidade de São Paulo. Outra referência também na área do ensino.
e da gestão pública de educação. Quem promoveu foi em parceria com o IED. O IED é um instituto muito forte, que tem permeado a casa aqui com vários debates desse nível, outra vez foi segurança pública, agora foi da educação. Então, a gente pôde trazer à luz um pouco dessa nova reforma do ensino médio, necessária para o país. E há muita preocupação da parte dos estudantes com a reforma que virá, ou seja, foi sancionada, os estados vão passar por uma adaptação. Exatamente. Ao meu ver, muita desinformação, né? Muita desinformação que vem para os estudantes a respeito da reforma do ensino médio. Estava tendo um programa aqui no comecinho, eu entrei aqui, tinha alguns jovens aqui me questionavam. A realidade é o seguinte: você tem um currículo proposto por lado, uma reforma fundamental que foi feita na Coreia, em Portugal, em países que avançaram muito mais do que o Brasil na educação, e que está sendo proposta, mas não é que foi feita a toca de caixa. Isso já vinha sendo discutido há muito tempo. E depois disso, cada estado vai discutir essa implementação com o colegiado das escolas do seu estado. Então, nós ainda vamos ter muito nesse debate na implementação em cada um dos estados, né? Então, uma proposta perfeitamente técnica, que eu não tenho a menor dúvida que vai melhorar o ensino no país. O senhor falou em proposta técnica, mas o ensino técnico, que já é excelência, as nossas ETECs e FATECs, isso também foi alvo de discussão, de debates, porque parece que existe no ensino médio aquele vazio. Muito estudante abandona os estudos no ensino médio, nem sequer pensa numa faculdade, num curso superior. Muitos ainda têm a opção de ter o ensino técnico, que é profissionalizante e absorve muito dessa mão de obra formada. Isso também foi discutido, deputado? Sem dúvida. A gente tem um problema sério de evasão desde o ensino médio, né? Sim. Até eu trabalhei no desenvolvimento social, tem um projeto sendo criado para combater a evasão escolar no ensino médio, e acho que essa reforma vem de contra isso. Você sabe a empregabilidade que tem o ensino técnico hoje, né? Essa noção brasileira de investir primeiro no ensino superior e deixar de lado o ensino médio, deixar o ensino básico para depois, a gente sabe que é errada. É, né? A Né? inversão do que seria o ideal. Então, você pega países como o próprio Estados Unidos, você tem aí uma força muito grande no ensino médio, a pessoa sai perfeitamente preparada. Aqui no Brasil, o Centro Paulo Souza é referência, né? Uma empregabilidade enorme, e acho que essa reforma caminha para isso também. A gente tem, e até a Marilena falou um pouquinho do exemplo de Portugal, você tem uma escola, por exemplo, a vocação da escola é meio ambiente. Então vai lá aquele jovem que tem a vocação para aquilo, que quer atuar naquela área, e que sem dúvida diminui a evasão, porque ele está na área dele, está se desenvolvendo para aquilo que ele quer fazer na vida. Aqui em São Paulo tinha também uma crítica com relação até ao fechamento de escolas. A gente está preparado, pelo menos os nossos alunos já estão preparados para essa escolha que vai acontecer no tocante às disciplinas do ensino médio? Essa também, eu acho que há muita nuvem em cima disso, muita desinformação, deputado. Você tem uma carga obrigatória, federal, base, Sim. Daí essa é para todos, Tá. e o restante dessa carga é uma carga opcional, que daí vai da vocação de cada um. Sim. Eu acho que esse aluno, com esse novo método, nós vamos preparar mais, vamos começar a pensar mais cedo, nós vamos chegar no momento da vida dele em que ele já vai começar a pensar que tipo de formação que ele vai querer. Eu acho que a gestão, a gente tem aí uma questão da cadeia da idade das pessoas, né? E nós tivemos uma reforma proposta aqui no estado de São Paulo, muito inteligente, né? Às vezes uma condução no meio do caminho acabou não sendo do jeito que a gente imaginava, mas sem dúvida perfeito. Hoje em dia as pessoas estão ficando mais velhas, né? Você tem que trabalhar com a gestão, às vezes não é esse o investimento que vai resolver a educação da pessoa, é outro investimento. Então, uma noção de educação de forma moderna, né? Nós temos sempre paradigmas, porque existe um colegiado grande dentro disso tudo, alunos, professores, funcionários, pensadores da educação, mas sem dúvida é um momento de mudanças na educação do país. Isso incomoda alguns, mas para a gente melhorar e melhorar o Brasil como um todo, sem dúvida as mudanças são necessárias. Pelo menos há o consenso de que a educação é que vai resolver os grandes problemas, os grandes desafios desse país, né? Sem dúvida, sem dúvida. O investimento em educação é fundamental para o país. Nesse momento que a gente passa, a gente percebe os países que cresceram ao longo dos últimos anos através da educação, e uma educação inteligente, educação que investe
nas pessoas, na formação do ser humano, que investe na vocação da pessoa. A gente poderia ter avançado muito mais do que avançamos até hoje. Por conta da crise econômica que andou deprimindo os orçamentos estaduais, dos municipais, do governo federal também, de alguma maneira não houve uma reversão de expectativas, deputado. Lá atrás se falava muito de investimento do pré-sal, 75% dos recursos do pré-sal para a educação. Falava-se aí 300 bilhões, 360 bilhões. O pré-sal está aí, tudo bem que está rodando mais de 1,5 milhão de barris todos os dias, mas esse dinheiro parece que ainda não modificou a nossa educação, deputado. Ainda está faltando muito. A questão financeira é importante e não foi sobre a expectativa que teríamos, mas também tem a questão de gestão, né? Sim. A gente investe menos que a França, proporcionalmente, em educação pública no país, e os resultados são muito diferentes. Então, essa mudança de foco, a mudança da forma de pensar a educação é fundamental. Eu sou da escola um pouquinho do Brizola, do Darcy Ribeiro, dessa turma que investiu muito em tempo integral, escola em tempo integral. E eu acredito que essa... Como se fazer aqui em São Paulo também, a gente já tem algumas experiências, algumas centenas de escolas, por sinal, mas como replicar isso tudo? Isso é fundamental. Eu já vi algumas escolas que não quiseram implementar, por exemplo, lá na minha cidade, em Catanduva, na época o sindicato foi contra, acredito até que ideologicamente na época a implementação. Mas da escola em tempo integral tem quem seja contra? Tem, claro que tem, claro que tem. E eu acredito que a escola em tempo integral seria a saída ideal aí, né? O formato de escola em tempo integral, pensando em formar o ser humano, em formar a pessoa naquela vocação. Eu acho que nós estamos indo para o caminho certo. Para você ter uma ideia, o estado de São Paulo foi o que mais melhorou nos últimos anos, né? Mas se você faz uma comparação com Portugal, por exemplo, nós estamos anos-luz do que deveríamos estar. De Portugal, hein, a comparação. Bom, Portugal 10 milhões de habitantes, Brasil 204 milhões. Só São Paulo 44 milhões. Então, estamos pegando, né, um exemplo pequeno de uma população muito mais velha, né, mais madura do que a brasileira, que tem muitas, digamos, muitas pendências, né, um passivo altíssimo ainda. Deputado, eu quero aproveitar também esses minutos que temos da nossa conversa sobre um outro assunto que é a questão da CPI, da cartelização da citricultura. Vou aproveitar a sua expertise, o senhor conhece muito bem o setor, não é? Meu avô, um produtor de laranja, meu tio, meu pai também foi, todos da minha cidade, do município de Itápolis, de alguma forma ou outra, tiveram uma participação com a produção de laranja. Itápolis já foi a capital mundial. Capital mundial da laranja. Acredito que no ano de 98, 97, a vocação era laranja. E hoje não se fala mais em laranja no município de Itápolis. Por que os produtores de laranja de Itápolis e de outras cidades, aliás, eu pegando aqui o boletim do Fundecitrus, o boletim mais recente, safra de laranja, 2017, 2018, 364 milhões de caixas de laranja produzidas aqui no parque, no Cinturão Citrícola Paulista. Quer dizer, um aumento em relação à safra anterior. Mesmo assim, em algumas cidades a laranja está desaparecendo. Por quê, deputado? Nós tivemos aí, ao longo de vários anos, o setor com muita dificuldade, calcado nos produtores, né? Sim. Você tem um número restrito de empresas que comandam mais de 80% do setor, da indústria da laranja. O Brasil é o maior exportador de laranja do mundo, né? A gente disputa com a Flórida um pouquinho, mas o Brasil é exponente pelo seu clima tropical, terras abundantes, por toda a gama de motivos que nos tornam um país da agricultura. Água, terra e sol, não precisa falar mais Água, nada. terra e país sol, abençoado. E tecnologia e inteligência. Mas a laranja, ao longo dos anos, tem sofrido aí o cartel da laranja, né? Preços que para a indústria são muito bons, mas que para os produtores são péssimos, né? Ao longo dos anos, as pessoas foram perdendo suas terras, perdendo o potencial produtivo. Teve ano que teve que se jogar laranja fora, ano que não pôde colher laranja. Muitos pequenos produtores deixaram de ser. Hoje nem se fala mais tanto... Quebraram, literalmente? Quebraram. Hoje nem se fala mais tanto em pequenos produtores. Hoje você tem médios produtores, quem sobreviveu no setor. Municípios como Itápolis, Bebedouro e outros que tinham a laranja com sua grande referência econômica sofreram muito com isso. Sem sombra de dúvidas, esse cartel foi o grande causador disso. Nós tivemos um acordo em novembro do ano passado no CAD, o maior acordo da história do CAD, foram 303 milhões de reais, né? Histórico, mas, para você ter uma ideia, só as perdas até 2006 significavam 2 bilhões. Né? A
gente corrigir isso, chegar até números de hoje, vão ser números completamente astronômicos. O CAD, para quem não sabe, é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E sobre isso, que regula as relações entre a produção, a indústria e, no caso, os produtores. Quem planta laranja, é isso, né? Exatamente. É um acordo que julga essa questão de cartel, essa questão de trust, né? Chamada Sim. de trust aí da indústria. Então foi comprovado, houve um acordo de leniência, né? Uma indenização confirmada por essas empresas. Então o cartel é fato, assumido por eles, assumido pelo CAD e posto em toda a sociedade. Só que os produtores que tiveram os prejuízos com esse cartel ao longo dos anos ficaram a ver navios, né? Houve esse acordo, a indústria vai pagar o CAD, mas para eles o prejuízo que eles tiveram desde então não foi considerado. Esse acordo do CAD não veio à luz, então nós queremos trazer esse acordo à luz para saber quais são os termos, o que significa isso e de forma muito precisa. Há uma grande desconfiança de que esse cartel perdura. Nós precisamos avaliar e verificar a legislação pertinente para a gente poder não ter mais esse cartel, para que a gente possa voltar a ter pequenos produtores de laranja. A gente sabe que o grande desafio da agricultura é distribuir e ter aí pequenos produtores que possam ter a sua renda através... Mas eles teriam esse poder e força, porque parece que as indústrias já dominam, elas são grandes produtoras também, elas têm grandes faixas de terra e plantam, ou seja, eles ditam o preço. Existe a questão da verticalização, então eles não podem plantar acima de tal limite, isso também nós vamos verificar na CPI, e, se possível, produzir até uma legislação mais contundente para coibir esse tipo de verticalização, para coibir esse tipo de ação que acaba com os pequenos produtores de laranja. O prejuízo que aconteceu para toda essa gama de pequenos produtores foi muito grande, mas pelos números que você citou aí, para a indústria ainda não. Valeu a pena. São 364 milhões de caixas de 40 quilos e 800 gramas, que é o padrão da safra de laranja. São 364 milhões 470 mil caixas de 40 quilos. O total, segundo o levantamento feito pelas Fundecitrus. Agora, deputado, são mais de 320 cidades paulistas que ainda têm plantação de laranja, ou seja, a economia da laranja ainda irriga as cidades do interior aí? Sem dúvida, mais de 50 mil produtores de 50 mil. Estão pulverizados, vamos dizer pulverizados, assim. Em diversas regiões do estado. Nós somos o maior exportador do mundo de laranja, né? O suco de laranja concentrado. Nós temos aqui no estado de São Paulo também outras culturas de citros crescendo cada vez mais. O limão Tahiti, por exemplo, lá no município de Itajubi, hoje já é 10% de todo o mercado nacional. Mercado nacional? O limão Tahiti. Exatamente 11% de todo o mercado. Exportação também. Então, o que a gente pretende é coibir também essa mesma prática para outros mercados de citros, que a gente verifica o potencial enorme do estado de São Paulo e que a gente deve proteger eles para que não se torne mais um cartel. A gente avalia um potencial tremendo de geração de renda e de emprego dentro disso, né? Mas a coibição, a relação de forças entre o grande e o pequeno, entre a indústria e o produtor é muito desigual. Ninguém quer aqui, a indústria tem que ser uma parceira, porque sem a indústria nós não vamos chegar no quociente final dessa transação, mas é fundamental que a relação de forças seja melhor equilibrada, que possa ter um órgão que media esse preço, que a gente possa ter os produtores... Isso tudo vai ser objeto de estudo, de debate na CPI, deputado? Isso tudo vai ser objeto de debate nessa CPI. Já conversei bastante com o Fernando Cury, presidente parceiro dessa CPI, o Barros Munhoz, que é referência. Já foi ministro da Agricultura, já foi ministro, secretário. Sabe tudo da área. Sim. Os outros deputados da comissão também envolvidos nisso. Nós estamos com um plano de trabalho que deve entregar um bom produto para os produtores de laranja no final disso. Uma parceria também com a FAESP, que é a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, que vem nos trazendo dados importantes para isso, e com a Associtrus, que também estuda aí ao longo dos anos. A gente vinha conversando um pouquinho, meu pai começou lá atrás esse trabalho. Sim. Me lembro dele correndo atrás no SEASA, de postos para colocar na venda da laranja, fez um projeto para incluir o suco de laranja na merenda escolar. A luta foi grande nesses últimos anos em torno dessa questão da laranja.
Voltaremos ao tema, deputado. Muito obrigado por sua entrevista. Sucesso na relatoria desta CPI. Muito obrigado. Obrigado. Eu conversei com o deputado Marco Vignoli, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.